Olá, boa tarde, meio-dia, o Câmara Notícia no ar. E como o Gabriel Castro está de férias, eu ficarei com você de segunda a sexta-feira trazendo as informações da metrópole, com os quadros de educação, meio ambiente, finanças e, claro, com as notícias do Legislativo. Participe com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, anote aí. 19-97829-3776. Você pode, inclusive, apontar o seu celular aí para o cantinho da sua tela e mandar aí a sua mensagem. Você apontando o seu celular, você já entra no nosso QR Code direto já para a mensagem no nosso WhatsApp. Você manda a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica construtiva. Vamos agora aos destaques desta edição de 11 de setembro de 2023. Oficina de fantoches capacita profissionais da educação para trabalhar de forma lúdica com os alunos. Projetos protocolados tratam de direito dos animais à proteção do meio ambiente. Na Câmara, hoje é dia de reunião ordinária com a discussão de 10 projetos. Parlamento Jovem tem nova fase de formação antes da posse dos vereadores estudantes. E no De Olho na Educação, os dialetos brasileiros em um país gigantesco. E a gente abre a edição de hoje, claro, falando sobre as oportunidades de trabalho que estão disponíveis no CEPAT Campinas, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Hoje são 118 vagas. Nós vamos conferir? Para isso, a gente vai lá no site do cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Você pode fazer isso também aí na sua casa, do seu celular, no seu computador. E a gente vai conferir quais são, então, as vagas de hoje. Olha, eu entrei já no site, tem todos os serviços do CEPAT e vagas de emprego. Você vai ver aí por ordem alfabética. Hoje, por exemplo, nós temos 3 vagas como ajudante de cozinha. Quais são os requisitos? Moradores de Campinas e Hortolândia. O que vai fazer? Descascar, higienizar alimentos, picar, montar saladas, escolher grãos, entre outras atividades. Ajudante de obras, atendente de lanchonete. E isso acontece em todas as vagas, com a descrição das atividades que vão ser realizadas, o salário que vai ser pago e onde é essa empresa. No caso aí do ajudante de cozinha, é na Chácara São José. Nós temos vagas também para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque. Temos aí, olha, uma empresa com 34 vagas para auxiliar de linha de produção. Moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos e Vinhedo, e vai auxiliar o operador de máquina a trabalhar na linha de produção, fazendo o abastecimento de linha. O salário inicial é de R$ 1.800 e a empresa fica no Distrito Industrial. Temos ainda a vaga para cumim, lavador de pratos, mecânico de manutenção de máquinas, motorista de caminhão guinche. Olha aqui também, olha, 50 vagas para operador de telemarketing ativo. Os requisitos são moradores de Campinas para o atendimento de vendas de soluções digitais, vagas para horário de trabalho, manhã, tarde, integral e comercial. Também temos 30 vagas para recuperador de crédito. O candidato deve morar em Campinas, Valinhos, Vinhedo ou Louveira. A gente tem ainda na próxima página as vagas seguintes e você pode mandar aí todo o seu currículo e entrar em contato com uma das unidades. Logo lá no pé da página nós temos a unidade Centro, que fica na Avenida Campos Sales 427. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues, 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Spazio Ouro Verde. E a unidade Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Lembrando que o atendimento nessas unidades descentralizadas é até às 4 horas da tarde.
Vamos falar das notícias da metrópole? Olha só, agora chegou a hora da gente falar um pouquinho do que acontece aqui em Campinas, porque no último dia 7 nós tivemos o Dia da Independência e a Avenida Francisco Glicério recebeu o desfile cívico que foi acompanhado por um grande público aqui na cidade de Campinas e representantes do Legislativo também estiveram lá. O sentimento de patriotismo estava estampado no rosto de cada um que compareceu para prestigiar o desfile cívico na Avenida Francisco Glicério. Eduarda Gomes estava na concentração e na expectativa. Eu espero que seja muito maravilhoso, ainda mais agora que a gente está contemplando meu irmão aqui tocando, então pra gente vai ser muito mais especial. Representantes do Legislativo participaram da solenidade. O presidente da Câmara, Luiz Rossini, destacou a importância da união e o amor à pátria. É uma demonstração de amor à pátria. Eu acho que nós precisamos resgatar e fortalecer esse sentimento de patriotismo, de respeito à bandeira, de respeito às leis, à democracia. E estar aqui nesse dia, 7 de setembro, na Francisco Glicério, simboliza isso. A Câmara tem uma história, né, de luta em defesa da democracia, em garantia dos direitos, né, da população, da nossa sociedade. E esse dia é o ápice da manifestação, da festa da democracia. Por isso estamos aqui. Para o prefeito Dário Saad, um momento de reafirmar a data da independência, da soberania e da democracia. O desfile de 7 de setembro já é tradicional aqui na cidade. A Glicério fica lotada, com milhares e milhares de pessoas, fazendo essa festa cívica, né, que é uma festa de amor ao nosso país, é uma festa que reforça o nosso compromisso com a democracia, com a liberdade, com a soberania do país. O desfile cívico-militar de 7 de setembro, aqui na cidade de Campinas, contou com a participação de 4.000 integrantes, 380 veículos e um público aproximado de 20.000 espectadores. Joelma trouxe 8 crianças que nunca tinham assistido a um desfile. E surgiu essa ideia de trazer elas para conhecer um pouco da cultura, né? Que nunca tiveram, né? Nunca puderam ver, e hoje nós reunimos 8 e trouxemos pela primeira vez. O que você mais gostou? Gostei da Miss, porque elas são muito bonitas. Muito legal, por causa das danças, dos desfiles, essas coisas. Eu achei muito legal. Porque tem um monte de apresentação, muitos carros passaram, muitas escolas, né? Muito incrível. Por quê? Por causa que apareceu os guardas municipais representando a independência do Brasil, essas coisas. E ela, claro, também aprovou. Eu amei. Tudo muito ensaiado, tudo muito lindo, maravilhoso. Além do Exército, Escola de Cadetes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil, as escolas públicas e privadas também participaram. E um balanço da Prefeitura Municipal de Campinas aponta que mais de 30.000 pessoas assistiram ao desfile de cívico-militar em comemoração aos 201 anos da independência do Brasil. Olha, e a população de Campinas pode contar com 30 horários mensais para usar o Podcamp, que é um estúdio de gravações de programas de podcast. E o serviço e o agendamento podem ser feitos pela página da Podcamp, um serviço gratuito para quem quer trabalhar aí com podcast. É o podcamp.ima.sp.gov.br. O estúdio fica na sede da IMA, aqui em Campinas, a informática de municípios associados. O Podcamp conta com uma sala de proteção acústica, mesas, cadeiras, microfones, iluminação direta e indireta, mesas controladoras de imagens e um técnico especializado para operar esses equipamentos. As gravações são realizadas às terças e quintas-feiras com 2 horários, pela manhã e 2 à tarde. Os programas não podem exceder 60 minutos, ou seja, no máximo 1 hora de gravação, e devem contar no máximo com 4 participantes. O endereço do Podcamp é na Avenida Benedito de Campos, 853, no Jardim do Trevo,
na sede da IMA. Anote aí então o endereço para você fazer o agendamento: podcamp.ima.sp.gov.br. E a gente continua falando de tecnologia, porque Campinas tem quase 50 pontos de Wi-Fi grátis espalhados pela cidade para o uso da população. A conexão à internet de banda larga é oferecida em locais de interesse público, como praças, pontos de ônibus, centros de saúde e escolas. A rede é mantida e administrada pela IMA, a Informática de Municípios Associados à empresa de tecnologia da Prefeitura de Campinas. Para ter acesso gratuito, basta fazer o cadastro uma única vez para se conectar em qualquer localidade coberta pela rede Campinas Digital. O tempo de conexão é de 40 minutos, mas o login pode ser feito sucessivas vezes sem qualquer limitação. Atualmente, há 48 pontos de conectividade, como o Largo do Rosário, da Catedral, pontos de ônibus da Avenida Francisco Glicério, Parques Dom Bosco, lá no Vida Nova, Luciano do Vale, na Vila União, o Parque Portugal, na Lagoa do Taquaral, além de praças Beira Rio, no distrito de Sousas, da Concórdia, no distrito do Campo Grande, centros de saúde, hospitais, rodoviária, escolas municipais, entre outros serviços públicos, também contam com esses pontos de Wi-Fi. Então você vai conferir a lista completa lá no site www.ima.sp.gov.br/Wi-Fi-grátis. Anota aí, já conecta. Se você está no centro da cidade, aí você pode usar o Wi-Fi da Prefeitura. E a primeira etapa do projeto Teatro de Fantoches é realizada em Campinas. Participaram aí, olha, vários professores, inclusive justamente para aprender aí a tratar de forma lúdica. São 88 educadores de 44 estabelecimentos parceiros da Secretaria Municipal de Educação. Educadores da Rede Municipal de Ensino participaram da primeira etapa do projeto Teatro de Fantoches, realizada pelo Grupo Primavera, na cidade de Campinas. Aprovado pela Lei Rouanet, o Teatro de Fantoches foi criado pelo Grupo Primavera e utiliza o lúdico no processo de aprendizagem. A função do Grupo Primavera é pensar, né? É transformar, educação que transforma, né? É transformar a vida dessas crianças, né? Ajudar na educação dessas crianças. Josiane Brito conta que os bonecos são confeccionados pelo Grupo Primavera e oportuniza a renda para os colaboradores. Nós temos uma oficina de artesanato no Grupo Primavera e esses fantoches, né, são pensados de acordo, né, são criados de acordo com o que a empresa que patrocina trabalha, tecnologia, meio ambiente, e aí cria-se o fantoche relacionado a esse tema. São feitos na oficina do Grupo Primavera e também com uma rede que a gente tem um projeto com a comunidade que chama Geração de Rendas. Então, parte desses fantoches são feitos pela comunidade e terminados no Grupo Primavera. Na capacitação, os educadores são apresentados inicialmente aos tipos de fantoches existentes, aprendem a forma de manipular, conhecem os cenários, as posições do narrador e dos personagens. Na sequência, ingressam no mundo dos fantoches e das histórias, entendendo como abordar cada tipo de história na sala de aula. Vice-diretora da Rede Municipal de Ensino, Vera Lúcia, enfatiza a parceria com o Projeto Primavera. O projeto apresentado, ele está alinhado com as nossas diretrizes curriculares municipais e o instrumento do fantoche, ele vem complementar essa parte do lúdico da criança, do brincar, do encantamento, né? Onde a proposta é que os educadores, mais as orientadoras pedagógicas que também estão participando, levem para a escola e possam trabalhar com as crianças, né? Esse momento que a gente sempre tem o trabalho com o protagonismo das crianças para que ela desenvolva a sua própria construção cultural, né? Da vida dela. Ela explica
que nas mãos do professor e da criança, os fantoches são um instrumento poderoso. O fantoche, ele é um instrumento para a criança, inclusive, se expressar, Às vezes a criança tem essa dificuldade de verbalizar aquilo que ela está sentindo e com esse fantoche ela consegue se abrir para o mundo. 88 educadores participam do projeto de fantoches que já foi realizado em 15 cidades brasileiras. Aqui em Campinas, 9.000 crianças serão beneficiadas. A coordenadora pedagógica Suzy Mara já utiliza o fantoche em sala de aula e acredita que a fundamentação vai fazer a diferença na hora de ensinar. Nós já trabalhávamos com fantoches, porém a gente não tinha fundamentação disso. Então agora a gente tem essa fundamentação e trouxe a clareza do quanto o fantoche pode atingir o aprendizado através dos canais apresentacionais mesmo, auditivo, visual, sinestésico, o quanto que ele pode atingir tanto as crianças quanto nós adultos. Suzy define a capacitação como encantadora. É encantamento. É o encantamento que o adulto esquece. A hora que ela começa a fazer a apresentação, ela traz esse encantamento, ela prende a atenção, esse encantamento que nós precisamos e que nós esquecemos que existe dentro da gente. Nilcinéia de Paula é orientadora pedagógica e entende que aplicar essa forma lúdica de ensinar causa um impacto positivo na vida do estudante. Não só para as crianças, para os adultos também. Eu acho que nesse curso a gente está aprendendo as técnicas. Nós já usamos os fantoches há bastante tempo, já como material pedagógico, mas eu acho que as técnicas de como é renovadora para a gente. E cada vez que a gente vem nesse encontro, a gente aprende uma coisa nova. Eu acho que é encantamento mesmo, a imaginação, os adultos também precisam. Para a pedagoga e arte educadora Leia Simeone, o fantoche é um recurso rico em múltiplas possibilidades. Realmente o fantoche, o mundo dos fantoches é um mundo encantado, tanto para crianças quanto para adultos. E eu creio que a magia está na forma de comunicação. Porque nós podemos conversar com uma criança e ela ter uma receptividade, ela receber isso. Mas quando o fantoche conversa com a criança, ele está conversando com o imaginário da criança. Então nós conseguimos atingir muito mais eficientemente com o uso do fantoche. O nosso objetivo aqui é ampliar o uso de intervenções lúdicas para com as crianças, principalmente com o uso do fantoche na contação de histórias, de uma forma bem preparada e bem planejada. Leia ressalta que contar histórias com fantoches amplia a linguagem oral e ajuda a criança a expressar sentimentos. É como se a gente estivesse se expressando sem filtros, sem máscaras. A comunicação, ela flui de uma maneira maravilhosa através do encantamento. A linguagem das crianças é a linguagem da brincadeira, do encantamento. Então, o fantoche acessa esse mundo e conversa neste mundo. Nós conversamos com o cognitivo, as crianças conversam através da imaginação e da brincadeira. O fantoche acessa esse mundo de uma maneira plena, perfeita e muito eficiente. E a gente começa agora a falar sobre as notícias do Legislativo com os projetos protocolados pelos vereadores. Olha, um deles é de autoria do vereador Permínio Monteiro. A proposta é que a causa animal vire disciplina no currículo escolar aqui nas escolas de Campinas. O vereador Permínio Monteiro protocolou o projeto de lei ordinária 205 de 2023, que propõe incluir diretrizes do direito, proteção e bem-estar animal nas disciplinas das instituições de ensino das escolas municipais de Campinas. Eu tenho certeza que esse tipo de programa que será inserido dentro da educação, mostrando para as crianças que é importante ter nessa grade curricular a questão dos direitos dos animais, da defesa dos animais, falando sobre os maus tratos, a biodiversidade, a fauna silvestre,
o meio ambiente e também falando de sustentabilidade de uma maneira geral. Então é muito importante essa orientação curricular aqui nas escolas municipais de Campinas e também, por que não, futuramente nas escolas estaduais. O projeto inclui os conteúdos de direito dos animais e proteção animal nos programas curriculares das escolas públicas municipais de Campinas, norteados pelo respeito ao meio ambiente, à fauna, à flora e à biodiversidade. O vereador ressalta a importância da conscientização e a inclusão do conteúdo nas escolas. É muito importante hoje a gente já orientar as crianças desde pequeno, onde ele pode saber também sobre a questão dos maus tratos e saber que maus tratos hoje aos animais é crime. E levar o recado aos familiares, às pessoas que vivem no seu círculo de amizade e poder ter esse conhecimento já na área da educação desde pequeno. A proposta pretende alcançar um resultado positivo para a causa animal a médio e a longo prazo e tem como objetivo criar uma cultura de combate ao crime de maus tratos, educando as crianças e adolescentes. Sempre protegendo a vida dos animais, sempre podendo saber que o amor dele é verdadeiro, tá? Não é um amor irracional, é um amor verdadeiro. Esse amor ele dá para a gente de graça, eles não pedem nada. E nós temos a obrigação de poder saber a nossa responsabilidade e saber cuidar dos animais de forma correta. E um projeto de lei complementar protocolado pelo vereador Eduardo Magoga institui em Campinas o registro dos ativos de natureza intangível, originário da atividade de conservação florestal, denominado Tesouro Verde. O vereador Eduardo Magoga protocolou um projeto de lei complementar número 78 de 2023, que institui no município de Campinas o programa de operação e registro de instrumentos representativos dos ativos de natureza intangível, denominado Tesouro Verde. Bom, o projeto do Tesouro Verde é uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia no mundo, que é a tal da sustentabilidade, principalmente as empresas que acabam prejudicando o meio ambiente com seus negócios, com as suas geração de manufatura, produções em geral, acaba poluindo o meio ambiente. O Tesouro Verde auxilia na preservação e novas estratégias de políticas públicas para as áreas de proteção ambiental. Para o parlamentar, o programa vem para facilitar o relacionamento entre o desenvolvimento e a natureza. O programa tem potencial para viabilizar uma nova expectativa acerca do papel das florestas, especificamente a perspectiva econômica, remunerando seus proprietários, públicos ou privados, para manter a floresta em pé, cuidada e preservada. A intenção de colocar o projeto para a cidade de Campinas é dela ser pioneira aqui na região metropolitana, uma vez que geralmente os tesouros verdes são referências nas grandes matas, né? Na Amazônia, no Pará, em outros lugares do mundo. Então eu achei muito interessante a cidade de Campinas também colocar à disposição as áreas que ela também permanece com atividades para que o meio ambiente possa estar de uma maneira protegida, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem as nossas áreas de APP, então a ideia é fazer com que Campinas cadastre essas áreas e nós também possamos aqui ser uma das primeiras cidades da região metropolitana a também ter o Tesouro Verde disponível no mercado de créditos de sustentabilidade. Os projetos protocolados ainda vão passar pela Comissão de Constituição e Legalidade e, se receberem parecer favorável, aí sim eles serão analisados em votação no plenário. E o vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento pedindo ao Poder Executivo informações sobre lei municipal que garante assistência técnica gratuita à população de baixa renda para a reforma e a construção de unidades habitacionais. O parlamentar quer saber se a legislação, de autoria do próprio prefeito Dário Saad, enquanto vereador, vem sendo executada plenamente em Campinas. O requerimento 1683 de 2023, protocolado pelo vereador Cecílio Santos, pede informações à Prefeitura de Campinas
quanto à execução da Lei Municipal número 13.886 de 2010, e que tem como autor o próprio prefeito Dário Saad, quando ele era vereador. A legislação garante assistência técnica gratuita à população de baixa renda para reforma, construção e regularização de unidades habitacionais no município. Segundo o vereador, durante um debate realizado na Câmara sobre habitação de interesse social, uma das reivindicações tanto de urbanistas quanto dos movimentos sociais era que a Lei Federal 11.888 fosse executada. Em 2008, a Câmara Federal aprovou uma lei nesse sentido, de possibilitar que as prefeituras destinassem técnicos, engenheiros, arquitetos, para orientação das famílias de baixa renda no momento da construção da sua habitação. Então, estamos requerendo ao prefeito, agora, Dário Saad, que nos informe quais as providências que estão sendo adotadas para que esta lei esteja sendo cumprida. Porque até o momento a gente tem informações de que não há este cumprimento da legislação. Um dos questionamentos do vereador é saber como deve proceder o munícipe que está inserido no programa e quiser receber uma orientação técnica para regularizar, construir ou reformar o seu imóvel. É fundamental, na hora da construção, que a gente observe a direção do sol, dos ventos, a direção das chuvas para observar a drenagem do solo. As duas leis, federal e municipal, asseguram o direito à assistência técnica. Diante da importância, o parlamentar ainda questiona no requerimento se existe algum projeto para que a legislação seja plenamente atendida e qual a previsão para que isso aconteça. Não sendo observado, por exemplo, a drenagem, a possibilidade de ter bolô nos dormitórios, de não ter a luz do sol atingindo ali o interior da casa, prejudica enormemente a habitabilidade do imóvel. Por isso a importância da observância dessa lei. E a lei já existe, então é só estruturar a Coab ou outras secretarias a fim que possa destinar esse apoio técnico às famílias de baixa renda. Lembrando que os requerimentos devem ser respondidos pelo Executivo em até 15 dias, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período. Vamos falar agora de reuniões que acontecem aqui na Câmara, porque o Legislativo Campineiro recebeu os alunos participantes do Parlamento Jovem, 5ª edição, para receberem orientações sobre as funções de um projeto de lei. A Câmara Municipal de Campinas recebeu para o 5º encontro de formação do Parlamento Jovem, 5ª edição, alunos das escolas estaduais, municipais e particulares, matriculados nos 8º e 9º ano e 1º e 2º ano do ensino médio, para participarem de uma atividade sobre o processo legislativo. Os alunos que entregaram o projeto de lei no dia 22 de agosto, esses projetos passaram por uma triagem e o pessoal da revisão, servidores da revisão e do apoio às comissões analisaram os projetos para verificar se eles estavam em condições de prosseguir de acordo com o regimento do Parlamento Jovens. Hoje eles voltam, aqueles que não tiveram um bom aproveitamento, eles retornam para, junto com esses servidores, fazerem uma oficina para reescreverem o projeto de lei que eles fizeram no dia 22, ou então para fazer pequenas readequações para ficar o texto de acordo com o necessário para tramitar aqui na casa. O vereador mirim Douglas Ribeiro, da Escola Estadual Professor Erci Moraes, acredita que o incentivo pelo acompanhamento mais efetivo da ação dos parlamentares vem contribuindo significativamente com a educação política. Estou gostando da experiência porque tem sido um aprendizado muito legal, que tem me proporcionado bastante coisas que eu não sabia de um projeto de lei e de como funciona mais a lei do município, porque antes eu era mais informado sobre nacionalmente, né? E agora eu estou mais informado no município. E a gente viu sobre a estrutura de um projeto de lei, como se faz certinho, sobre as competências também, né, do município, de um vereador, o que o vereador tem competência de fazer, o que é competência do Estado, e também as modificações, né, que um projeto de lei precisa ter.
Durante o encontro, os estudantes tiveram o apoio e a orientação da Diretoria de Assuntos Legislativos e Procuradoria para descrever seus projetos de leis de uma maneira objetiva e o passo a passo para que a ideia que se pretende estabelecer como norma legal fique clara e seja aprovada para os próximos passos da programação. Então, a partir de agora, os projetos eles seguem o rito de análise aqui dentro da casa como se fosse um projeto de lei mesmo. Então, ele vai tramitar ali pelo pessoal, pela coordenadoria de apoio às comissões, pela coordenadoria de revisão. E aí, depois disso, finalizadas essas etapas, eles entram para as pautas das plenárias do Parlamento Jovem, que são as próximas etapas. A gente tem o treinamento para os jovens vereadores desempenharem de fato as funções de vereador aqui no plenário. Então, treinamento do painel, uma aula sobre a realização da sessão plenária e a partir do dia 22 de setembro tem a diplomação e a posse e aí sim dão início às reuniões plenárias. Olha, na última reunião ordinária, a Câmara aprovou em primeira análise o projeto de lei do vereador Zé Carlos que institui em Campinas o programa Infância Sem Pornografia. A proposta estabelece, entre outras medidas, a proibição de imagens, textos, materiais de divulgação e músicas que contenham pornografia ou obscenidades, tanto nos serviços públicos quanto em eventos apoiados pelo Poder Público Municipal, bem como acesso de crianças a tal conteúdo. Foi aprovada a proposta da mesa de 16 cargos para servidores na Câmara Municipal de Campinas, que deverão ser preenchidos por concurso. São 4 de analista legislativo de tecnologia de informação, 2 analistas legislativos pedagogo e 10 para a função de técnico legislativo. A criação dos cargos busca atender o contínuo aprimoramento dos serviços prestados e oferecidos pelo Legislativo aqui de Campinas. E durante o intervalo regimental, o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, falou da importância desses novos postos de trabalho. Esse projeto foi elaborado pela diretoria geral, né, da Casa, diretoria administrativa, em conjunto com as demais diretorias. Trata de uma adequação desse anexo que trata dos cargos, né, efetivos da Câmara Municipal de Campinas, em função de alguns cargos estão em extinção, quer dizer, na saída do ocupante o cargo se extingue. Nós temos 5 servidores de carreira que se aposentam esse ano e mais 3 em perspectiva de se aposentar no ano que vem, e o cargo que eles ocupam será extinto porque não consta do atual plano de cargos de carreira. Então, primeiro, transformar esses cargos numa nova nomenclatura, adequando a estrutura atual, até para permitir que a Câmara possa fazer um concurso público, já selecionar cargos para preencher assim que os cargos vagarem. Também nessa adequação está se ampliando a estrutura da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, que tem feito um trabalho fantástico, assumido diversas atividades e programas, né, dando maior visibilidade, inclusive, à Câmara, oferecendo mais serviços à população, como o projeto Parlamento Jovens, Câmara na Universidade e as várias capacitações que são feitas. Adequar também a estrutura da Procuradoria da Casa. Então, é uma adequação necessária para dotar a Câmara de uma estrutura condizente à sua missão. E após a aprovação, aí, obviamente, a Câmara deve fazer um concurso público, né, já para começar a selecionar os futuros servidores que vão ocupar esses cargos efetivos e de carreira da Câmara. Presidente, qual que é a importância, então, de um concurso público, né, e de novos servidores possivelmente chegando aqui no Legislativo? O que isso impacta no atendimento à população? Não, primeiro, a Câmara tem aumentado as suas atribuições, né? A cidade de Campinas tem demandado cada vez mais a Câmara, né, através dos vereadores, né, para dar conta das demandas da cidade. E essa estrutura ela é necessária para apoiar, obviamente, da retaguarda, né, para que os vereadores possam exercer os seus mandatos. E por serem servidores de carreira, o concurso público é uma exigência constitucional, é um processo transparente,
né? Então, após a aprovação, a gente estará, junto com a diretoria da casa, a gestão de pessoas, a diretoria de gestão de pessoas, preparando o edital para chamamento desse concurso público, que só deve acontecer o ano que vem, né? Mas são providências que você precisa tomar agora, são medidas de gestão, né, de planejamento, porque a Câmara precisa, obviamente, estar adequadamente equipada, inclusive com um quadro de recursos humanos adequado para atender às finalidades na sua missão. Olha, e hoje tem mais reunião ordinária, porque é o dia da 53ª reunião. E entre as discussões previstas está, em votação definitiva, o projeto de lei da vereadora Débora Palermo, que obriga as unidades de saúde de Campinas que atendam áreas rurais e as APAs, áreas de proteção ambiental, a oferecerem todos os primeiros socorros necessários ao atendimento de vítimas de picadas de animais peçonhentos, incluindo-se aí o provimento de soros adequados ao combate do veneno de cobras, aranhas e escorpiões. Para se tornar lei municipal, a proposta precisa ser aprovada e sancionada pelo prefeito. Atualmente, os soros só estão disponíveis em 2 lugares aqui na cidade, no Hospital das Clínicas da Unicamp e no Hospital Ouro Verde, o Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi. Também está previsto para ser votado em segunda análise, ainda hoje, um projeto de lei do vereador Eduardo Magoga, que propõe uma alteração no programa de adoção de praças públicas e de esportes e outras áreas verdes aqui e também do programa de manutenção e proteção de canteiros centrais e encostas de vias públicas da cidade. A proposta determina que se as entidades adotantes forem organizações sem fins lucrativos que disponibilizem serviços de assistência, amparo ou inclusão social e que sejam reconhecidas como prestadoras de serviços gratuitos à comunidade, que elas poderão solicitar ao poder público serviços gratuitos de corte de grama, limpeza e varrição, manutenção de calçadas, caminhos e áreas pavimentadas para as praças que adotaram. A pauta completa está lá no site com os 10 itens, www.campinas.sp.leg.br. E você pode acompanhar a reunião ordinária vindo pessoalmente ao plenário da Câmara de Campinas. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, ou, claro, assistir aqui pela TV Câmara Campinas, em sinal digital 11.3, canal 4 da NET ou ainda no canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea pelas fanpages aqui da Câmara Municipal e também da TV Câmara no Facebook, no YouTube da TV Câmara e também na capa do site oficial da Câmara Municipal. Você entra lá em TV Câmara e aparece a nossa transmissão ao vivo. Vamos falar então de educação, porque o Brasil é gigantesco e por aqui falamos de diversas formas. São os dialetos brasileiros. E o André Aranha, no De Olho da Educação, traz agora uma verdadeira aula sobre esse assunto. Confira. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, que assunto curioso, não é? Porque nós vamos falar sobre dialetos brasileiros. Eu estou aqui com a Cristina, que é professora, não é, de letras, sabe tudo e mais um pouco. Tudo bom, professora? Prazer em recebê-la aqui no nosso quadro De Olho na Educação. Tudo bem, prazer é meu. Obrigada pelo convite. Valeu. Bom, vamos lá, para o pessoal em casa entender direitinho, né, do que se trata de fato essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, bem legal no quadro De Olho na Educação. O que são esses dialetos brasileiros? A gente costuma definir como dialeto algumas especificidades no uso do português brasileiro, determinadas por certos recortes geográficos. Então, a gente costuma observar, por exemplo, definir, né, um conjunto de particularidades que o uso falado do português brasileiro tem numa determinada região, caracterizam esse dialeto. Então, por exemplo, um traço
que eu acho que é muito perceptível para quem é aqui da região, né, onde nós estamos, da região de Campinas, no interior de São Paulo, esse uso, por exemplo, que a gente observa do R do interior, né, que é esse R que a gente chama de R retroflexo, que é o R de porta, né, por exemplo, um traço do português falado que caracteriza o dialeto, o chamado dialeto caipira. Né? Então, todas essas características que são comuns a falantes de uma determinada região e que a gente vê que caracteriza os falantes daquele mesmo espaço, definem um dialeto. E olha, nós estamos no Brasil, que tem muitos locais diferentes, né? E com muitos jeitos diferentes que as pessoas falam. Você citou aqui, né, o nosso interiorzão de São Paulo, né, que é bem bacana, o pessoal realmente fala esse porta, né? Uhum. Aí você vai no Nordeste, é de um jeito, você vai no Sul, é de um jeito completamente diferente, né? Quando um nordestino conversa, né, com alguém do Sul, parece que são pessoas de países diferentes conversando, né? Uhum. Porque cada um se expressa de uma maneira e às vezes nem é tão tranquilo assim de entender o que o outro está falando, né, professora? Sim, sim. Isso se explica muito por questões históricas de formação da língua, né? Então a gente precisa lembrar também que no Brasil, além do português brasileiro, a gente tem ainda faladas centenas de línguas indígenas vivas. Olha só. Né? Então, historicamente... Que são considerados dialetos também ou não? Aí não. Não, aí línguas mesmo, línguas indígenas. Tá. Historicamente, quer dizer, na verdade, esse número enorme ele já foi muito maior, né? Mas essas línguas foram desaparecendo com o passar dos séculos e tudo mais, né? Sobretudo pelo impacto da colonização. Então a gente tem, nas diversas regiões do Brasil, que é um país gigantesco, além da influência, da presença das línguas indígenas, das diversas línguas espalhadas pelas diversas regiões, a gente também teve o impacto das línguas africanas, que também adentraram o país por conta da escravidão, né, no Brasil. E a gente também teve os fluxos migratórios para cá. Olha só, gente. Que aconteceram diferentemente em diferentes regiões. Né? Então, toda essa dinâmica histórica da presença de diferentes línguas, das maneiras diferentes como essas línguas entraram em contato, impactaram diferentemente nas diferentes regiões. Então, a gente vai ter como resultado histórico disso falares com características tão diferentes. Né? Porque como a gente tem um país que tem dimensões quase continentais, a sensação é essa mesmo, né? Quase como se a gente tivesse, muitas vezes, um falante do Sul se deparando quase que com um estrangeiro. É bem isso, né? Mesmo, né? Do Norte, enfim, né? Considerando essa distância, esse abismo regional. Não só a questão do sotaque, que isso é óbvio, né? O paulista tem um sotaque, o carioca tem outro, não é? O baiano tem outro, o gaúcho tem outro, o goiano tem também, né, um sotaque bem característico, mas a questão também de algumas palavras, algumas expressões que a gente não conhece todas, a gente que não é, por exemplo, do Sul, ou não é do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, né? Tem muito isso, né, professora? Tem as gírias, né, próprias de cada região. E isso também está conectado a essas questões históricas, né? Porque a depender das línguas que influenciaram, que impactaram na formação desses dialetos, muitas vezes o que a gente conhece hoje, né, entre os falantes deles, né, dos dialetos, trazem expressões que têm origens diferentes. Olha aí, que interessante isso, hein, pessoal? E aí essa incorporação acaba, como a gente tem as diferenças regionais, muitas vezes o que a gente fala por aqui, a gente não reconhece no que falam, né, nesses lugares mais distantes da gente, no próprio país, né? Eu separei algumas expressões aqui, não é? De alguns locais diferentes do Brasil. Por exemplo, na Bahia o pessoal fala, e aí, meu rei? E aí, meu rei olá, amigo, né? Aonde? Tipo, não mesmo, não vou mesmo. E aí, vamos amanhã pra praia? Aonde? Tá me comediando, Você tá me fazendo de bobo? Aí o brasiliense,
O AF é Ave Maria. Baú. Essa eu acho que nem você vai saber, viu, professora? Baú. Eu também não sabia. Estou olhando aqui. Ônibus. Olha só, vou pegar um baú. Se a gente desce lá, a gente não vai entender nada. Vai achar que é um baú. Essa eu não conhecia. O caipira, né? Com uma fonética marcada pelo R, retroflexo, né? E por trocar o LH por L, é isso? E por não flexionar o verbo... Por exemplo, em vez de mulher, mulher. Mulher. Exatamente, está aqui o exemplo também. Mulher. O LH pelo I. O LH pelo I. Deve ser também isso, né? Porque mulher igual a mulher. É nós e nós é igual a nós. Uhum. Ele é um coió, ele é um bobo. É o carioca. Olha só que bacana essa entrevista com a professora, não é, Cristina, falando pra gente. E eu estou mostrando alguns exemplos dessas anotações aqui. Tá bolado? Estou preocupado. Qual é, né? Esse projeto fluiu, esse projeto deu certo, até aí. O gaúcho te some da minha frente, sai da minha frente. Preteou o olho da gateada. A coisa ficou complicada. O mineiro é curioso também, né? Quantas horas? Quantas horas? Que horas são? Que legal. As frutas estão apodrecendo tudinho. Todas as frutas estão apodrecendo. E assim, eu citei, olha aqui, o paulistano, né? Que é quem nasce na capital de São Paulo, né? Nós somos paulistas aqui do estado, do interior. O paulistano também é paulista, mas o paulistano é de fato quem nasce na capital. Se pá, talvez, bater um fio, dar uma telefonada, ficar na moral, ficar quieto, fica na sua aí. É impressionante, né, professora? Você vê, eu acabei citando alguns exemplos, né, para a gente contextualizar aqui, e é inacreditável como muda, não é, esse dialeto. Sim, e tem uma coisa assim engraçada e curiosa, né, porque tem na circulação dessas expressões tem muita criatividade também, né? A gente vê que o povo brasileiro é muito criativo no uso dessas expressões, e elas variam muito, e muitas vezes é até difícil da gente detectar de onde elas surgiram, né? Porque tem tantas coisas que influenciam a origem dessas expressões, muitas vezes num determinado lugar, às vezes, por exemplo, em grandes centros, né? A gente tem determinados nichos que começam a utilizar uma determinada expressão que vai se disseminando e de repente ganha grandes proporções e passa a ser, né, muito falada. Ou às vezes a gente tem a influência da própria mídia, né, da televisão, do cinema, né, das mídias de comunicação que começam a divulgar certos falares e influenciam pessoas de regiões diferentes. Aí a gente é capaz de ver, muitas vezes, né, um personagem de uma novela, né, ou de um filme que faz muito sucesso, que usou muito uma determinada expressão que era regional, aí acaba pegando, né? Assim como tem outras que não pegam, né, que desaparecem. Tem isso também. Tem. Desaparece com o tempo, não vingou muito, tchau. Isso. E aí é sempre muito difícil a gente entender, tentar explicar por que essas coisas acontecem, porque a dinâmica social, né, das interações, ela é tão rápida e ela tem tantos elementos que a gente não consegue achar mais o ponto de partida, né, o ponto de início e o ponto de término, né, daquele uso específico. E assim, professora, acho que é muito difícil a gente saber todos os dialetos, né, tudo que acontece em todas as regiões do Brasil, né? Em outros países isso acontece também, com certeza, né? Acontece. Nos Estados Unidos também, que é um país grande, certamente a região norte, diferente da do sul, a forma como falar, né? Porque a gente sabe que o inglês americano, ele é diferente do inglês britânico, né? Bastante. Mas assim, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, também tem essa questão de... Com certeza. Tanto que eles têm até, às vezes, eles mesmos... na cultura norte-americana, tendem a brincar com isso, com essas diferenças, né? Que tem o inglês texano, por exemplo, que é muito diferente, né?
E é natural que qualquer língua falada no mundo, né, que seja falada num território de proporções razoáveis, né, tenha variações, tenha variedades linguísticas diferentes espalhadas pelo território, né? Isso é da própria natureza da língua mesmo. Ô, professora, pegando o gancho aqui para a gente encerrar, já deu para a gente, né, ilustrar bem essa questão dos dialetos, mas esse pode até ser um assunto para uma próxima oportunidade aqui no quadro De Olho na Educação, mas só para não perder o gancho, fica até, de repente, uma sugestão de pauta para a gente aí, essa diferença do português de Portugal para o português brasileiro, né? Sim, né, que são tão diferentes, e tem ficado cada vez mais. Vale um quadro inteiro também, não vale? Vale, porque a gente considera como variedades do português, né? O português europeu e o português brasileiro. E já são tantas as diferenças dessas duas variedades que já se fala hoje na possibilidade da gente, a longo prazo, ter línguas diferentes mesmo. Ah, é? Com gramáticas diferentes, né? Nossa, a forma de escrever e tudo? Sim, com estruturas gramaticais diferentes. Nossa. Tamanho tem sido as diferenças e os processos de mudança também, e cada vez mais afastamento das duas variedades. E aí, assim, eu acredito que o que a gente possa dizer que mais diferencie as características das duas variedades é justamente o processo de formação do português brasileiro. Como a gente teve uma formação do português aqui, claro, a contribuição com a vinda do português europeu, mas estando em contato com outras línguas constantemente, a gente tem diversas hipóteses, né, sobre esse processo. Quer dizer, que a gente tanto pode ter como resultante um português que se deu pelo intenso contato e, portanto, pelas influências que essas diversas línguas tiveram na estrutura da nossa, quanto a gente também também se defende a hipótese, né, especialistas defendem a hipótese de que talvez a gente tenha mantido características do português arcaico e o português europeu tomou um rumo diferente do nosso. Então, essa é uma hipótese que também se sustenta, que o português do Brasil mantenha muitos traços e características do português do século XVI, XVII, que veio para cá no período da colonização, e é como se tivesse havido uma manutenção de certos traços daquele português, e o português europeu moderno tomou rumos que diferenciaram muito desse. Então tem essas duas hipóteses, a hipótese da mistura com línguas africanas, línguas indígenas, e a hipótese da manutenção do arcaico e afastamento do português europeu moderno. É isso aí, vale um quadro sim, bora produzir. Obrigado, viu, professora? Disponha. É isso aí, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né, tô sempre de olho na educação. Tchau! Hora de falar do tempo e a previsão aqui para a nossa cidade. Você já percebeu, hoje está bem quentinho, né? Porque sob influência de uma massa de ar seco, o tempo permanece estável e sob céu claro hoje e amanhã, com temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. Para esta terça-feira, preste atenção, as temperaturas ficam entre 18 e 33 graus, com uma umidade relativa do ar mínima em 20%. Olha, e com isso, a orientação é atenção à hidratação regular, umidificação de ambientes e também o uso de soluções adequadas para o nariz, olhos e pele. Então, atenção você com esse tempo seco, hein? Olha, o Câmara Notícia fica por aqui, lembrando que hoje, às 2 horas da tarde, a gente já tem mais uma reunião ao vivo. É a 7ª reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Carlinhos Camelô. Às 5 horas da tarde também a gente volta com a primeira parte, uma homenagem à UCES. E claro, às 18 horas tem aqui a reunião ordinária, 53ª, que você acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas, a partir de 6 horas da tarde. Eu fico por aqui e até amanhã.